Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 6 de fevereiro, estamos celebrando a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavarem bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar na praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda que amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é Corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, neste encontro diário com a palavra do Senhor, hoje nós estamos com um evangelho que merece realmente uma atenção particular para poder interpretá-lo bem e corretamente. Jesus aqui está ensinando como nós devemos interpretar as leis que nos foram dadas por Deus. Se muitas vezes nós não entendemos as leis, o significado das leis, realmente as leis podem parecer para nós, os mandamentos de Deus, ou tudo aquilo que a igreja nos orienta, pode parecer simplesmente como prescrições humanas. Seja, isso é invenção do Papa, é invenção dos bispos, é invenção dos padres e assim por diante. Mas, na verdade, devemos corretamente interpretar que tudo aquilo que Deus nos deu como mandamentos tem um objetivo, tem sempre uma realidade profunda. Não, por exemplo, viver ou praticar o mandamento simplesmente pelo mandamento, sem entender o porquê ele nos foi dado, que era justamente o que estava fazendo aqui os mestres da lei e os fariseus. Tanto que entravam até em contradição. Por exemplo, honrar pai e mãe. Então, é um dos mandamentos de Deus que foi dado por Deus por meio de Moisés. Mas, ao mesmo tempo, também existe: pagai o vosso dízimo, porque o dízimo é consagrado a Deus. Aí Jesus faz essa analogia no Evangelho de hoje para poder dizer assim: fariseus, como é que vocês dizem que se deve honrar, ou como é que vocês nos orientam que se deve amar, honrar o pai e mãe? Mas é correto, por exemplo, eu tirar o sustento do pai e da mãe com o único que eles têm, para poder então dá-lo como dízimo? Vejam então aqui o que Jesus está dizendo. Jesus não está abolindo nem o mandamento, honrar pai e mãe, e nem ao mesmo tempo o dízimo. Mas tanto que ele disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porém, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos sempre interpretar corretamente aquilo que é a realidade profunda do mandamento que você então recebe. Nesse caso, por que, por exemplo, o Senhor diz: dai o dízimo no Antigo Testamento para o sustento do templo, assim por diante? Porque realmente
O dízimo, ele significa para nós o reconhecimento material que eu posso dar a Deus por meio da igreja para o sustento da igreja, para o sustento das obras de evangelização. Mas é claro que se eu tenho um mandamento, honrar pai e mãe, e muitas vezes, então, do dízimo que eu tenho, o único que, se eu tirar alguma coisa, vai faltar para o meu pai e minha mãe, o que é o mais importante aqui? Deus vai querer o sacrifício do pai e da mãe com aquela quantia que eu tiro para o dízimo e deixá-los com fome? Não é isso. Eu vou continuar honrando meu pai e minha mãe, vou continuar honrando com o dízimo. Então vejam, aqui realmente Jesus nos ensina nesse evangelho uma coisa muito interessante. Ou seja, fariseus, por que bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas? De nada adianta o culto que me prestam, pois esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos hoje entender por que eu vivo os mandamentos de Deus e interpretá-los corretamente, para que eu possa fazer dos mandamentos de Deus orientação para a minha vida. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.